E por que eu tô falando isso, gente? Porque aqui, por exemplo, olha que interessante aqui, olha. Alguma dessas cláusulas pétreas de Jesus fala sobre isso. Sabia disso, Samuel? Vou começar a ler agora aqui. Vamos lá, versículo 2 que eu já li, né? O 3, fala assim, ó. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Já falei isso já. 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isso aí acho que não precisa explicar, né, gente? É bem tranquilo, né? Deixa eu ver o que é o outro. Vamos lá. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Eu li aqui 3 direto aqui para poder entender. Bem simples. Versículo 4. Quando fala de ser bem-aventurados os que choram, gente, porque serão desconsolados, gente, porque é o seguinte, é aquelas pessoas que sofrem, sabe? Aquelas pessoas que choram. E isso é muito sério, cara, porque, meu irmão, minha irmã, não sei se você já percebeu isso, mas às vezes que a gente tá tão assim numa bolha, a gente vive numa bolha. Gente, é sério. Nós crentes vivemos numa bolha, preocupado com o nosso salário, com a nossa igreja, com o nosso carro, com o nosso casamento, com o nosso filho, com o nosso isso e nosso, que às vezes a gente para de abrir, a gente não abre a visão pro que tá acontecendo agora, por exemplo, no nosso país. É que nem igual, eu falo por mim mesmo, falo tipo assim, eu tô puxando a orelha minha mesmo, tá, gente? Que na Shopee, por exemplo, eu trabalhava com a Quilômetro Contagem, né? Então era aqui rapidão. E esses dias, como mudou de galpão e tudo, eu trabalhei em outras regiões. E eu lembro que tem algumas regiões, por exemplo, em Contagem, gente, que é uma tristeza. Tem uma região de Contagem, por exemplo, gente, que a pessoa, muita gente usuário de droga no meio da rua, sabe? Muita gente dependente químico. Muita família sendo destruída. E assim, como eu fui um pouco meio observador, eu vi pessoas, por exemplo, no extremo da tristeza sofrendo, da pobreza sofrendo. E também vi pessoas lá do alto patamar, pessoas ricas, pessoas poderosas, com carrão, com casana, também sofrendo. Sabe? E eu aprendi uma coisa, meu irmão, que às vezes a condição financeira, a condição social não vai determinar se você vai ser feliz, se você vai ser triste. Eu aprendi o seguinte, que a partir do momento que nós somos humanos, gente, todos nós estamos sujeitos, sabe, a sofrer, a chorar. E uma das bem-aventuranças do Senhor Jesus é o seguinte, que aquele que chora vai ser consolado. Eu mesmo já vi alguma pessoa falar, não, quem precisa de Deus é só quem é pobre. Crente rico não precisa de Deus, não. Pelo contrário, gente. Todo ser humano precisa de Deus. Eu fui numa festa ontem, por exemplo, num lugar do pessoal mais graúdo, sabe? E eu lembro que eu tava indo embora, eu falei com o rapaz, falei como assim, Deus abençoe você, tá, poderosamente. Ou ele virou assim, gente, pra minha cara assim, sabe? Olhou assim. Gente, que pra mim é coisa normal, sabe? Sempre quando eu cumprimento as pessoas, eu termino a conversa, Deus abençoe você, tal. Só que pra aquele moço que, tipo assim, né, financeiramente é bacana, tal, tranquilo, foi uma coisa diferente. Sabe? E às vezes eu falo, porque, gente, todos precisam ser consolados. E essa é uma premissa do reino de Deus. E olha que interessante, ó, bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. E olha outra premissa do reino de Deus aqui que é muito forte. Bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Aí que fala assim, mas a terra de quê? A terra não é do diabo? Parece que o crente só sofre e o rico que prospera. Será que esse texto está errado? Eu, particularmente, eu já tive uma crise sobre esse versículo, sabe? Porque eu me achava muito humilde, sabe? Eu tinha um sapato por ano, eu comprava uma calça por ano antigamente, anos atrás, sabe? Comprar roupa nova era só se fosse no Natal. E eu ficava orgulhoso de pensar que isso era ser humilde, sabe? Só que depois que eu entendi que não é isso, gente. Ser humilde, sabe, não é você ter coisa ruim, ter um pouquinho de... Não, gente. Ser humilde é você ter seu coração quebrantado. É você ter seu coração, sabe, disposto a obedecer, disposto a aprender. E uma coisa, sabe, que eu aprendi muito, meu irmão, minha irmã, na vida. É até interessante, eu falo de filosofia agora, sabe? Mas tem uma premissa da filosofia que é assim, ó. Eu só sei que nada sei.
Ou seja, olha que interessante, gente. Pessoas que não conhecem a Bíblia, que não servem a Deus, ele tem assim pra eles, pessoas que são um pouco mais estudadas, o seguinte, que eu não sei de tudo, preciso aprender e quero aprender. E daí, Jorge? E daí, meu irmão, é que às vezes nós que é crente, a gente não sabe de nada, finge que sabe e não quer aprender e amaldiçoa quem sabe. Você entendeu agora? A gente pensa que humildade, na verdade, eu falo assim, Pai do Senhor, irmão, sabe? E não é, meu irmão. Humildade é você estar sempre querendo aprender. Humildade é você entender que ninguém é pior que você. Entendeu agora que interessante?